Para fazermos o processo de remessa para industrialização, antes de começar a fazer o processo no sistema, você precisa entender que existem 3 formas de controle para a gente fazer esse processo de remessa e retorno. O resultado final do custo do produto acabado será o mesmo, independente da forma que você quer controlar a matéria-prima que você vai enviar para a industrialização. Então, tenha esse pensamento antes de começar o teu processo. Não precisa definir que, se eu tratar de uma forma será assim sempre. Você pode alternar de acordo com o teu produto, de acordo com a matéria-prima que você estará enviando para a industrialização. Então, os 3 pontos que nós temos para fazer a análise antes de enviar, que são formas diferentes no meio do caminho, são: a primeira situação é quando você tem um produto que ele tem estrutura. O produto acabado, que será industrializado, ele tem um cadastro de estrutura no sistema e você vai usar essa estrutura para fazer o empenho deste material. Então, quando você gera a ordem de produção, automaticamente o sistema gera um empenho deste material conforme a estrutura dele. Esta é uma situação que você tem que observar se na sua estrutura existem produtos do tipo BN, que é beneficiamento, porque aí você vai ter que cuidar de alguns parâmetros que eu explicarei em seguida. A outra situação é quando o produto não tem estrutura, o produto acabado não tem estrutura, você vai enviar a matéria-prima para a industrialização e, neste caso, você faz o empenho manualmente. Você gera a ordem de produção, o sistema não vai gerar o empenho, mas você pode fazer a inclusão do empenho de forma manual, sem problema nenhum. Não é obrigado a ter o material com uma estrutura cadastrada, independente se seja beneficiamento, tipo da matéria-prima, ou não. E a terceira situação é quando você não quer gerar empenho nenhum de material. Você vai mandar o material para industrialização, você vai gerar a ordem de produção, mas você não vai gerar empenho. E o que muda nesses 3 processos, na diferença desses 3 processos? Quando você empenha o material, seja de forma automática, pela estrutura ou de forma manual, o material que você está empenhando, a matéria-prima, ele vai afetar o saldo disponível no estoque. Então, se eu tenho material que tanto é produzido externamente quanto internamente, a minha matéria-prima, eu uso para mandar para a industrialização, mas ao mesmo tempo eu estou consumindo ela na minha produção, na minha fábrica, quando eu envio a matéria-prima para a industrialização, o sistema baixou o estoque deste material. E quando eu gero a ordem de produção e faço o empenho, o sistema consome como saldo não disponível. Então, ele vai deduzir o saldo disponível deste material, mesmo que o material esteja lá no fornecedor. Então, na prática, o material que saiu, a matéria-prima que foi para a industrialização, ele não necessariamente precisa deduzir do saldo disponível, porque como você tem um empenho do material manual ou automático, o saldo disponível automaticamente ficará menor. Então, eu tenho meu saldo de matéria-prima no estoque e menos o saldo disponível, porque ele está empenhado para esta ordem de produção de material em terceiro. Então, neste ponto, você vai precisar avaliar se isso não irá impactar no saldo físico da fábrica que você utiliza para fazer outros produtos. Se você utiliza esse material só para industrializar em terceiro, essa matéria-prima, isso talvez não vá afetar em nada o teu processo industrial. Mas se a mesma matéria-prima é feita fora e feito dentro da empresa, então avalie essa situação para que não impacte no apontamento de produção, porque se ele não estiver disponível, talvez você não consiga nem fazer apontamento de produção, dependendo de controle de lote e outras situações que pode impactar. Se você avaliar que o saldo disponível desse material que está em terceiro impactar no teu processo industrial, então você pode ter a terceira opção de fazer o processo, que é sem gerar empenho deste material. Você vai gerar a ordem de produção normal, o material já vai ter ido para terceiro, mas sem gerar empenho. Quando der entrada na nota, de qualquer forma a gente vai relacionar a ordem de produção e o material entra e já sai automaticamente.
Então, ele não passa por esse processo de empenho do sistema, então não impacta no saldo disponível. Eu tenho algumas aulas no módulo de estoque específicos falando sobre saldo de estoque, tá? Saldo inicial, saldo de movimentação e a tela de saldos em si, saldo disponível. Então, se você tiver alguma dúvida do cálculo que o sistema faz, você pode assistir essa aula específica também, que é bem interessante, te explica certinho aquela tela lá do F4, onde tem todas as informações. Bom, definido esse processo, você tem que levar em consideração alguns parâmetros. O primeiro parâmetro do sistema é o gera-SC. Este parâmetro ele só terá validade, só terá ação, se o teu processo, o processo que você escolheu é gerar a ordem de produção com empenho automático pela estrutura do produto. Quando nós fazemos empenho manual, o sistema não gera solicitação de compras de forma automática, somente quando nós fazemos ordem de produção e empenhamos pela estrutura do produto. Então, neste momento que nós saímos da tela de ordem de produção, o sistema empenha o material pela estrutura, avalia o saldo disponível do estoque e gera as solicitações de compras. No caso, seria a solicitação de compras do serviço e não da matéria-prima, porque possivelmente a matéria-prima já está, já está no teu estoque para você mandar para a industrialização. Ou se você já mandou para a industrialização, então ela vai solicitar também este material. Então, somente tem impacto este parâmetro se você gerar o empenho pela estrutura de produtos. O segundo parâmetro é o EMP-BN. Neste caso, o sistema está perguntando se você quer empenhar um material de estrutura também, somente quando você tem estrutura de produtos. Então, se lá na tua estrutura de produtos tiver um produto que o tipo do produto é BN no cadastro do produto, do componente, da matéria-prima, se deve ou não empenhar esse material. Preste atenção. Este parâmetro, por padrão, ele está como falso. Ou seja, se na estrutura do meu produto, do PA, que é o produto que será industrializado, eu tiver uma matéria-prima, um componente que seja tipo BN, eu gero a ordem de produção, o sistema gera o empenho de todos os itens da estrutura, exceto do tipo BN, quando este parâmetro está configurado como o padrão falso. Se você precisa empenhar um item de beneficiamento de forma automática, então você precisa ativar esse parâmetro e colocar ele como verdadeiro. Mais uma vez, só vai ter efeito esse parâmetro se você gerar empenho de material pela estrutura de produtos. Se for manual, não faz diferença nenhuma. O outro parâmetro, o PRNF-BEM, também é relacionado ao tipo de produto beneficiamento. Então, quando eu faço uma remessa de um produto beneficiamento, digamos que o componente seja BN, e você está enviando para uma remessa para industrialização. Quando eu estou fazendo o retorno deste material, pela rotina de retornar lá no documento de entrada, se esse parâmetro estiver inativo, como falso, o sistema não permite fazer o retorno do BN. Não permite fazer automaticamente. Então, se você usa o tipo BN e você quer utilizar a rotina de retorno, então você precisa ativar este parâmetro. Aí você consegue usar a rotina de retorno lá no Mata 103, que é o documento de entrada. Se não, você vai ter que fazer a entrada manualmente, incluindo lá o tipo BN e colocando todas as informações de forma manual. Não impede que você faça a entrada da nota do BN, apenas ele não permite fazer a rotina de retornar, ok? E o último parâmetro é o TM-PAD, que é o tipo padrão de movimentação interna. Então, quando o sistema fizer as movimentações internas, ele precisa saber qual é o tipo de movimentação que a gente vai utilizar para fazer o apontamento da produção deste produto acabado de industrialização. Este é o mesmo código que a gente usa no PCP para fazer as movimentações. Então, se você já usa o PCP, possivelmente esse parâmetro já está configurado e o código do TM também está configurado. Por padrão, este código é o 010, então
Se no parâmetro estiver 0,10, você precisa verificar, ou qual seja, né, o código que você utilizar, você tem que verificar se o teu cadastro de tipo de movimento interno tem o cadastro daquele código, senão você não vai conseguir finalizar a operação. É obrigatório o preenchimento deste parâmetro. Mas não altere o parâmetro sem verificar se isso vai impactar alguma coisa lá no processo do PCP. Isso é extremamente importante, porque é o mesmo código, o mesmo parâmetro que a gente usa para os processos normais de produção. Configurados esses parâmetros, você precisa levar em consideração que, independente da forma de empenho que você vai fazer, a remessa para industrialização, a ordem de produção, você vai ter 3 produtos, tá? A princípio. Você vai ter um produto que vai ser a matéria-prima que você vai enviar para o teu fornecedor, que ele vai utilizar para fazer a industrialização. Você vai ter o produto que vai retornar industrializado e você vai ter o produto serviço, que é o serviço de industrialização. Então, o fornecedor, você manda uma nota para o fornecedor, ele sempre vai voltar 2 notas com 2 CFOPs diferentes. Então, a gente precisa ter esses 3 produtos, no mínimo, para cada processo. Uma ordem de produção de produto acabado pode ter mais do que 2 componentes na sua estrutura. Eu posso mandar mais de um produto para industrialização e devolver tudo para fazer o produto acabado, sem problema nenhum. Mas, no mínimo, tem que ter uma matéria-prima ou componente e um serviço, além do produto acabado. Além disso, nós precisamos também ter 3 cadastros de T's, as T's específicas. A T's que você vai enviar o material para industrialização, que ela precisa ter controle de estoque e o poder de terceiro remessa. Você vai ter a T's de retorno desta matéria-prima, que vai ter o controle de estoque e o poder de terceiro devolução. E a terceira T's é o serviço, que precisa estar com estoque sim, senão o sistema não vai agregar o custo do serviço. E o poder de terceiro não controla neste caso, então não tem o poder de terceiro. E para finalizar essa parte teórica, você tem que levar em consideração que os teus processos basicamente serão o seguinte: você vai gerar uma nota de remessa para industrialização para o fornecedor, uma nota de beneficiamento, né, de utiliza fornecedor lá no pedido de venda, utilizando a T's de poder de terceiro remessa e atualizando o estoque, obviamente. Depois que você enviar essa nota, você vai gerar a ordem de produção do produto acabado. Na ordem de produção, você precisa obrigatoriamente dizer que a ordem de produção é firme, ela não pode ser uma ordem prevista, e você precisa relacionar os 2 campos referentes a serviço fora, que é o de poder de terceiro e o tipo da ordem de produção. Então, esses campos, tipo de produção, tem que estar como externo e OP de terceiro como sim. Por quê? Não para o nosso processo do estoque de industrialização, mas por causa do bloco K do SPED fiscal. Então, se você tem obrigações fiscais que você envia o SPED fiscal mensalmente, trimestralmente, você precisa registrar o bloco K corretamente nesses arquivos. Independente se eles são enviados se esse arquivo fiscal é enviado pelo Proteus ou integrado com outro sistema, as informações elas vêm da movimentação do estoque. Então, se você não configurar corretamente esses campos na ordem de produção, no momento de gerar o SPED e enviar o arquivo para o governo, pode ter problema. A operação em si não vai afetar, é só a parte fiscal mesmo. Então, extremamente importante que configure esses campos na ordem de produção quando você gerar a ordem de produção. Incluiu a ordem de produção, então você vai definir se vai ter ou não empenho deste material, de acordo com a tua realidade, né, dos 3 modelos que eu expliquei para você. A ordem de produção vai ficar lá no sistema, o fornecedor vai produzir o material. Quando retornar o material, você vai dar entrada na nota de retorno de industrialização e vai informar o número da ordem de produção em cada item da nota fiscal do fornecedor. Quando você fizer isso e salvar a nota, automaticamente o sistema vai fazer uma movimentação de consumo para a ordem de produção, agregando o custo daquele material no produto acabado da ordem de produção. E a OP automaticamente será classificada como iniciada. Então, você deu entrada na nota de produto da matéria-prima retornando com a T's de poder de terceiro devolução, e atualizando estoque sim,
e você deu entrada na nota de serviço logo em seguida, também atualizando o estoque e não atualizando o poder de terceiro. Em ambas as notas, você precisa colocar o número da ordem de produção no campo da linha dos itens que está retornando. Vou te mostrar certinho o campo qual é no sistema. Por fim, depois que você deu entrada nessas notas, o sistema fez a movimentação interna de entrada e saída. Então, quando você consultar o CARDEX dessa matéria-prima e do serviço, você vai ver que tem duas movimentações automáticas, uma entrada pela nota e outra já saindo para o consumo da ordem de produção. E aí você vai na rotina de apontamento de produção simples e faz o apontamento dessa produção. Por que no apontamento simples de produção? Porque algumas empresas utilizam o PCP modelo 2 para fazer a produção, porque elas têm roteiro de operações. Quando nós utilizamos uma industrialização em terceiro, nós não precisamos utilizar o roteiro de operações, até porque, dependendo da configuração do sistema e do teu roteiro de operações, ele vai agregar outros custos no teu produto acabado. Não é isso que a gente quer só agregar matéria-prima e o serviço de industrialização. Então, não utilize o PCP modelo 1 nem o modelo 2 para fazer apontamento de ordem de produção de terceiros, tá? Que foi mandado para terceiro produzir, devido aos custos que vão ficar errados. Use sempre a ordem de produção simples, a produção simples para fazer o apontamento, sem informar roteiro de operações. Outra questão em relação a isso, ao PCP modelo 1 ou modelo 2, é que algumas empresas, que não sei se é o seu caso, no PCP, quando a gente gera a ordem de produção, para não esquecer de colocar qual é o roteiro correto, as empresas colocam o campo roteiro de operações obrigatório. Só que para industrialização a gente não precisa e talvez a gente nem tenha esse roteiro de operações para o produto que a gente está industrializando fora. Então nós utilizamos a abertura de ordem de produção pelo estoque. Quando este campo está obrigatório no PCP, nós entramos no configurador, na tabela SC2, que é a tabela de ordem de produção, e você marca este campo, que está obrigatório no PCP, mas não é obrigatório para remessa, somente no módulo PCP. Tira ele do módulo de estoque. Então você vai abrir a ordem de produção pelo estoque, sem os campos obrigatórios do PCP. A mesma coisa fazendo o apontamento pela produção simples, tá bom? E desta forma você consegue resolver todos os teus problemas. Depois que você apontou a produção, você vai tirar o relatório e vai ver que os custos estão agregados corretamente. Eu vou te mostrar como que faz das três formas para te ver que o resultado é o mesmo, tá bom? Então a gente vai fazer uma gerando ordem de produção automática, o empenho automático, outro sem gerar empenho e outra gerando empenho manualmente. E a gente vai ter um resultado final igual no custo do produto. Vamos lá para o sistema então e eu te mostro passo a passo como é que faz. Até já! Vamos começar aqui então, vou te mostrar primeiro a estrutura do produto, como que seria se a gente fizesse uma estrutura só para um produto específico para o processo de industrialização. Então eu tenho o produto acabado, a matéria-prima e o serviço de industrialização que eu vou agregar. Os outros dois produtos que eu vou usar de referência não têm estrutura, eu vou usar 509, 510 e o 511. Então, coloquei na estrutura do 511 os dois componentes que eu preciso, que é o serviço e a matéria-prima. Aí eu tenho aqui, no faturamento, o pedido de remessa de industrialização. Então aqui eu vou mandar a matéria-prima para as três ordens de produção que eu vou utilizar. Eu vou utilizar a mesma matéria-prima. Então eu tenho a quantidade de 30, eu vou usar 10 para cada um. Fornecedor, tipo do pedido é utiliza fornecedor. E a TES que eu vou utilizar é uma TES com poder de terceiro remessa e atualização de estoque. Então, atualiza estoque sim, poder de terceiro remessa, e já relacionei aqui a TES de devolução, senão eu não consigo utilizar a rotina de retorno quando é der entrada na nota. Antes de gerar o faturamento, eu vou mostrar aqui para ti como que fica o cadastro do produto neste momento, para te explicar uma questão do empenho do material, que a gente vai utilizar lá dois modelos, né? Vou pegar a minha matéria-prima e F4 aqui para eu te explicar.
Então, aqui eu tenho 43 de saldo no estoque, 43 disponível, 30 aqui do pedido de venda. Tá aqui porque eu ainda não liberei o pedido, né? Senão ele já iria para reserva. Quando eu gerar o empenho, o saldo disponível aqui, a quantidade disponível vai ficar menor. Então, se eu precisar empenhar ou reservar algum material para a produção interna, dependendo da quantidade, eu não vou conseguir. Nesse caso aqui, vai sobrar só 13 unidades, porque eu vou mandar 30 para o meu fornecedor. Bom, vou faturar aqui para eu te mostrar como é que fica o saldo e você entender o processo todinho ali do estoque. Então, gerei a nota fiscal aqui, número 22, nota fiscal de saída deste material. Então, vou aguardar aqui ele faturar. Se eu consultar o produto agora, o mesmo produto, então, olha, vai ficar só 13 no estoque, certinho como tem que ser. O que a gente vai fazer agora é gerar as ordens de produção aqui pelo estoque. Então, eu venho em movimentações internas, produção, ordem de produção. No meu caso, eu estou gerando pelo estoque, pela questão do PCP modelo 2 que eu te expliquei lá na introdução. Então, eu não tenho roteiro de operações para esse produto. Eu vou gerar 3 ordens de produção. A primeira ordem de produção eu vou gerar para o produto 509, que ele não tem estrutura de produto. Então, eu vou gerar 10 unidades. Vou colocar aqui a data normal. Vou colocar aqui embaixo, ó, poder de terceiro, sim. Tipo de produção externa, isso aqui tem que colocar. Se você tem muita movimentação de poder de terceiro, de remessa para industrialização, eu sugiro que você coloque esses campos aqui em cima, ó, perto desse campo aqui, ó, P firme, para não correr o risco de não preencher e não alimentar errado lá os blocos, os SPEDs fiscais, tudo certinho. Então, vou salvar aqui. E vou gerar minha próxima ordem de produção, que é do produto 510, que também não tem estrutura. Todas elas eu vou colocar data, vou colocar firme e poder de terceiro externo, tipo de produção externa. E a terceira é o produto 511, que eu tenho estrutura de produto. Mesma quantidade. E os mesmos materiais, a mesma matéria-prima, o mesmo serviço a gente vai utilizar. Então, salvei. Tenho as minhas 3 ordens de produção aqui, um para cada item. Então, quando eu sair dessa tela, o sistema vai gerar um empenho somente para 511. Então, vou sair aqui e sim, quero explorar as ordens de produção. As aulas de ordem de produção, nota de saída, cadastro de texto, tudo nós temos aulas específicas se você quiser mais detalhes, tá? Estou te mostrando o processo base aqui só. Então, aqui o sistema gerou 10 unidades da matéria-prima e 10 unidades aqui do serviço. O serviço, a quantidade que depende de como o fornecedor manda a cobrança para você. Se ele cobra por peça, né? Ou se ele cobra por um serviço, independente da quantidade. Então, aqui eu estou considerando que ele vai cobrar por peça, para todas as situações. Então, aqui o empenho dessa OP, número 80, 10 matéria-prima e 10 serviço que ele vai cobrar. Então, eu vou salvar. Quando eu vier consultar o produto agora, eu já sei que o produto, a minha matéria-prima, está com empenho menor do que estava, porque eu não tenho saldo em estoque, certo? Ficou 3 unidades só disponíveis para movimentação interna. Quando eu gerar o empenho da próxima ordem de produção, manualmente, ele já vai ficar negativo. Vamos lá na movimentação múltipla para eu fazer o empenho manual da segunda ordem de produção. Produção, empenho múltiplo. Então, uma a gente gerou automaticamente. Agora eu vou gerar o empenho do produto número 10, aqui foi o 511, vou gerar o empenho da outra ordem de produção manualmente. É esta ordem 709 aqui do produto 510. OP 79, perdão. Então, aqui eu vou botar o mesmo produto, mesmo armazém, mesma quantidade, mesma quantidade, tudo igualzinho. E aqui eu vou colocar o mesmo serviço. Mesmo armazém, quantidade iguais.
fiz o empenho manualmente. Poderia ser um outro tipo de material aqui, BN? Poderia, sem problema nenhum. Salvo. Gerei o empenho aqui para esta segunda ordem de produção. A outra, do produto 509, eu não vou gerar empenho. Vou deixar sem para você ver como é que ele vai funcionar. Ó, aqui ele já está negativo porque ele não tinha mais material suficiente para eu apontar a produção. Então, isso aqui é o que impacta você ter ou não empenho de material. Bom, agora o que a gente vai fazer? O fornecedor produziu o material, utilizou minha matéria-prima e ele devolveu as notas, as duas notas, de matéria-prima e de serviço. Nós vamos dar entrada nessas notas fiscais. Então, aqui eu venho no documento de entrada e vou retornar. Lembrando que se eu não tivesse saldo em estoque daquele material que eu empenhei automaticamente na ordem de produção, o sistema lá no módulo de compras geraria a solicitação de compras. Tanto que se a gente for olhar, ele gerou a solicitação de compras para o serviço que foi utilizado na primeira nota, na primeira ordem de produção, que a gente gerou de forma automática. Então, aqui, ó, tem uma solicitação de compras de 10 unidades deste serviço. E aqui é o número da ordem de produção que está relacionado a esse serviço. E aqui faz pedido de compras, tudo bonitinho, processo de compras normal. Vamos aqui, então, em vez de fazer a inclusão manual, a gente vem em retornar, que é mais fácil para a gente preencher a nota. Então, vou escolher o fornecedor, escolher a data, tudo bonitinho, o sistema vai carregar automaticamente aqui a nota fiscal de saída. Só que ele vai trazer aqui com o material completo aqui das 30 unidades, e eu não quero, só quero retornar 10. Então, vou retornar parcial. A TES que o sistema preencheu automaticamente é a TES que já está amarrada na TES de saída, então por isso que o sistema traz, configurada aqui como devolução e estoque sim, que é isso que tem que ser mesmo. E aqui na frente, na linha dos itens, eu tenho este campo ordem de produção. Então, esse campo D1OP, caso você não consiga preencher, veja se ele está habilitado como usado lá no configurador. Algumas bases ele vem marcado como não usado e a gente precisa habilitar o campo. Então, você busca aqui a ordem de produção. Eu vou pegar esta ordem de produção que não tinha empenho, ok? Então, gerei aqui para esta ordem de produção, o sistema vai dizer, ó, esse produto, essa matéria-prima, não pertence à estrutura do produto 509. Mesmo assim, você quer apropriar o custo dessa matéria-prima? Sim, eu quero apropriar. Então, deixei aqui como 10, não preciso preencher duplicata, essas coisas, porque eu não gera financeiro essa nota fiscal. Então, vou salvar. O sistema vai perguntar novamente, sim, eu quero. Ele já vai abrir para eu devolver o resto do material. Mas antes de eu fazer a devolução do resto, vou trazer aqui vou voltar aqui no estoque e vamos lá no empenho múltiplo para você ver. O sistema não vai ter gerado empenho para este material, vai continuar do jeito que estava. Os empenhos vão estar só para as outras ordens de produção que eu já tinha gerado empenho. E se eu vier na ordem de produção, o que vai acontecer? O sistema vai mostrar que a ordem de produção já foi iniciada, mesmo que não tenha empenho, mas já foi requisitado um material aqui, ó, para 78. Então, eu sei que esse material já foi iniciada a produção por causa da nota fiscal de entrada. Então, vamos dar entrada na próxima nota fiscal, no próximo retorno. Vou marcar aqui a mesma nota, vai ter saldo ainda para eu devolver, né? Para eu lançar a devolução. Então, aqui eu tenho 20, mesma coisa. Vou dar aqui o número da nota. E aqui eu vou colocar só 10. Mesma TES, vou lá e informo a minha ordem de produção. Que é a ordem de produção 79 do item 510. Vou salvar. Você vai ver que, neste caso aqui, a ordem de produção também iniciou, só que o empenho deste material, você vai ver que já está baixado.
baixada a matéria-prima do empenho. O serviço ainda não, o serviço vai continuar pendente, mas o empenho, ó, da matéria-prima já está zerado. Então, ele já consumiu esse material no estoque. Vou cancelar. E a mesma coisa vai funcionar para a última nota. Vou retornar, amarrar na última ordem de produção. E confirmar. Isso é extremamente importante, relacionar na ordem de produção. Pronto, já dei entrada nas notas de todos a matéria-prima, o retorno da matéria-prima. Agora eu vou precisar retornar o serviço. Só vou te mostrar aqui o empenho, como é que ficou, para outra ordem de produção que a gente tinha gerado um empenho automático. Mesma coisa, baixou o empenho, fez o consumo do material. Se eu consultar, antes de lançar a nota de serviço, se eu consultar o Cardex desse material, da matéria-prima, eu vou ver que já tem a entrada e a saída automaticamente. Então, vou colocar aqui na data de hoje, vou buscar minha matéria-prima e vou consultar a movimentação do Cardex. Então, você vai verificar que nessa data aqui teve a saída da matéria-prima, que foi as 30 unidades, depois teve o retorno por nota de 10 e mais a apropriação, a saída novamente, que foi a apropriação na ordem de produção. Então, ele já fez automaticamente o movimento de entrada e saída apropriando para a ordem de produção, nas 3 situações, sem empenho, com empenho manual e com empenho automático pela estrutura. E a mesma coisa vai acontecer com as notas de serviço que a gente vai lançar. Então, aqui a nota de serviço eu vou lançar uma só, porque ele mandou a cobrança de todas elas juntas, digamos, né, um exemplo, mas eu vou apropriar para cada uma para sua ordem de produção. Então, aqui, nota fiscal, vou colocar o produto. Esse caso não tem nota de retorno, né? Então, aqui, digamos que ele vai cobrar R$50 por peça. Então, aqui eu vou ter um custo de R$500. Por ordem de produção, tá? Para aquelas 10 peças de cada ordem de produção. Aqui a tez que eu vou utilizar é a tez que eu não tenho poder de terceiro, mas eu tenho estoque sim. Ó, não controla, mas atualiza estoque. Eu vou lá e lanço a ordem de produção. Relaciono bonitinho a ordem de produção. Vou fazer para as 3 linhas. Ó, não tem na estrutura, é isso mesmo, não tem. Mesmo preço, vou colocar tudo o mesmo valor para você poder comparar depois como que fica o custo em cada uma das situações. E o último serviço é da nota fiscal que tinha estrutura de produtos. A ordem de produção que tinha estrutura. Pronto, neste caso aqui eu preciso preencher a duplicata porque tem cobrança, né? Então eu tenho que colocar aqui qual é a condição de pagamento e qual é a natureza financeira aqui que eu quero relacionar no meu processo. E vou lançar a nota, tá vendo que é igual, só revendo aqui, ó, mesma quantidade, mesmo valor para as 3 ordens de produção. Vou salvar. Sim, ele está falando do outro produto que também não tem estrutura. Pronto, dei entrada na nota. Voltamos aqui no estoque e olhamos agora como estão as ordens de produção e os empenhos. As 3 ordens de produção estarão iniciadas e o empenho de quem tinha empenho estará totalmente baixado. Ó, as 3 ordens de produção iniciada e os empenhos não tem mais saldo de empenho. Já movimentou também o serviço, ó, para as duas. Então, se eu visualizar, não tenho mais saldo de empenho para nenhuma delas. O que eu vou fazer agora? Fazer o apontamento dessas ordens de produção. Aqui no estoque, faço o apontamento de produção simples. Não uso o apontamento modelo 2, nem o modelo 1 por causa do roteiro de operações.
vou incluir, vou usar a movimentação 10, que é aquela que eu configurei nos parâmetros, e eu posso buscar ou por produto ou direto pela ordem de produção. Então aqui ele vai perguntar, vai falar, né, vai perguntar para você, ó, esse produto acabado da ordem de produção não tem OP, não teve empenho dessas OPs, você quer produzir mesmo assim? Você vai dizer que sim. Outra questão é, quando você tem o chão de fábrica, você não aponta por essa tela, tá? Você aponta normalmente lá pelo chão de fábrica, não pelo PCP. Daí é outro processo. Então aqui, estou apontando normal pelo PCP, vou fazer o apontamento das outras duas ordens de produção exatamente iguais. Eu fiz dessa. Então, mesma coisa, mesma quantidade, estou fazendo o apontamento total e vou fazer da minha última ordem de produção. Pronto, fiz o apontamento das ordens de produção, das 3. Se eu consultar agora a ordem de produção, estão todas finalizadas, as 3 estão finalizadas. E o que que eu vou fazer? Os empenhos já estão baixados, agora eu vou conferir este material. Vou conferir o custo deste material, como é que ele ficou, porque ele já entrou no estoque, normalmente o PA. PA entrou para eu fazer venda, movimentação, o que eu quiser. E agora a gente vai tirar o relatório para fazer a comparação. Então, ou no PCP ou no estoque, tanto faz, você vem em relatórios, produção, detalhamento da ordem de produção. No PCP, o nome desse relatório no menu do MAT R860, ele está diferente. Ele está, deixa eu ver aqui como é que está para eu te mostrar. Ele tem outro nome, mas é o mesmo relatório, tá? Então, no PCP, ele vai estar como relação por OP. É o mesmo relatório, tá? Se você tirar por aqui ou por lá, só o nome está diferente. Então, aqui você vai nos parâmetros para ver quais são os relatórios, as OPs que você quer emitir. Eu vou pegar só das 3 aqui que a gente gerou, para a gente fazer uma comparação. Então, vou colocar aqui a data de hoje e ok. Bom, então aqui o sistema vai trazer cada OP bonitinha, né, de forma separada. Então, aqui a OP 78, que é aquela que a gente não gerou empenho nenhum, a gente fez direto pela nota fiscal de entrada. Então, o custo total dela foi 5.500 para as 10 unidades que a gente produziu aqui. 500 de serviço, 5.000 aqui de custo de matéria-prima e 500 de serviço. Então, gerou esse custo total aqui de 5.500 para as 10 unidades que a gente utilizou. Depois, a mesma coisa aqui, o outro produto também foi R$ 5.500, o custo da produção em terceiro. Esse aqui foi a produção que a gente fez o empenho manualmente e o empenho automático ficou exatamente o mesmo custo. Tá vendo? Então, você tem essas 3 formas de gerar o processo de remessa para industrialização. O que vai mudar, na verdade, é a forma como você enxerga o empenho da matéria-prima. Se você quer fazer automático, se você não quer fazer, ou se você quer fazer manual. Independente se for beneficiamento ou não, se você ativar os parâmetros, o processo vai ser exatamente igual e você vai ter o custo certinho no final do seu produto acabado. Espero que tenha te ajudado, que tenha entendido e a gente se vê numa próxima aula. Até lá!